paz, turma, tudo bem? Aqui é o professor Alberto e nós estamos iniciando mais uma aula de teologia, introdução à teologia do Antigo Testamento. Vamos iniciar falando sobre ponto a ponto cada conceito e característica dessa disciplina, de modo em que possamos introduzir e aprofundar posteriormente os nossos estudos acerca do Antigo Testamento. Vamos iniciar falando sobre o termo teologia. A teologia é uma ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. A teologia abrange vários ramos, ou seja, é uma forma de sistematizar, organizar o nosso estudo, a nossa forma de pensar, a partir do momento que nós encaramos as Escrituras. Todo cristão, quando ele se depara com as Escrituras e tenta interpretá-la e trazer uma mensagem, ele está fazendo teologia. E a teologia ela tem alguns ramos. A primeira delas é teologia exegética. Exegética vem da palavra grega que significa extrair. Quando nós nos deparamos com um texto, nós não devemos tentar acrescentar nada, até como a própria palavra diz. Nós precisamos extrair dela o que o autor original quis dizer, considerando o contexto histórico e cultural. É por isso que fazemos teologia. Nós queremos não trazer nada de nós mesmos, nós queremos aprender com Jesus a partir da sua palavra, amém? Essa teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. É muita transpiração. As pessoas falam de revelação, obviamente, mas o maior tempo nós gastamos tentando entender o que o autor original queria nos transmitir a partir das Escrituras. Isso leva tempo e é trabalhoso, e poucos tentam fazer isso, mas esse é o nosso papel. Nós que queremos ser teólogos, precisamos nos dedicar a estudar e compreender as Escrituras. O outro ramo da teologia é a teologia histórica. Envolve o estudo da história da igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária. O que seria isso? É muito simples. Tudo que você pensar, tudo que você imaginar acerca da Bíblia, as suas interpretações, alguém em 2000 anos de história da igreja já pensou mais e melhor. Portanto, quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Portanto, é interessante que nós tenhamos o conhecimento da história da igreja para assim aprender com homens e mulheres do passado e progredir nos estudos e não cometer os erros que eles cometeram. Portanto, a história da teologia é fundamental para os nossos estudos teológicos. Não devemos dissociar as coisas, mas tanto a teologia exegética como a teologia histórica, elas caminham sempre juntas. Vamos para outros pilares da teologia. A teologia dogmática é os estudos, os ensinos fundamentais da fé, como se nos apresenta os credos da igreja. A teologia dogmática, basicamente, o que seriam dogmas? É tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, em que nós não questionamos quem é Deus, o Espírito Santo, a Trindade, a deidade de Cristo, a 100% homem, 100% Deus. São aspectos da teologia e da Bíblia que nós não questionamos, porque a Bíblia não nos traz essa possibilidade. Eu gostaria de trazer um texto que embasa e nos traz embasamento e fortalecimento das Escrituras para crer desse modo. Portanto, vocês, já que não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, esse é o detalhe, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Pois bem, eu gostaria de chamar a atenção para esse texto, para essa parte do texto, a parte B. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Os cristãos que se consideram ortodoxos, a ortodoxia, a tradição, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós seguimos esses ensinamentos e levamos a Bíblia a sério. Nós nos consideramos cristãos ortodoxos e fundamentalistas.
Esqueçam o lado negativo da palavra fundamentalista, mas fundamentalista no sentido que nós estamos embasados unicamente nas Escrituras. As Escrituras, elas são a nossa regra de fé e prática. E mais um pilar dos estudos de teologia seria uma teologia bíblica, traça o processo da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor em apresentar as doutrinas mais importantes. Como disse anteriormente, a Bíblia é o nosso grande referencial nos estudos da teologia cristã. Nós nos embasamos apesar de considerarmos a importância da história e da tradição, nossa grande regra de fé e prática são as Escrituras. Para isso nós comparamos traduções, procuramos aprender a partir dos originais e comparar textos com textos para termos uma interpretação cada vez mais fundamentada em que o Senhor, a partir do seu Espírito, nos leve a uma revelação, a um conhecimento mais profundo para a edificação dos santos. E por fim, em se tratando da teologia a nível de introdução, nós devemos falar da teologia sistemática. Certa feita, eu lendo um livro, inclusive que vocês precisarão ler para a elaboração do TCD desse novo trimestre, um determinado teólogo chamado Alberto Roldan, ele vai dizer que não existe nada mais assistemático do que as Escrituras. O que quer dizer com isso? A Bíblia, ela não é linear, ela não é historicamente ali como aconteceu fato a fato, mas existem livros que estão em outros. Se fosse cronológica, ela estaria em outros pontos, ela estaria arrumada de uma outra forma, mas para melhorar a nossa compreensão das Escrituras, homens e mulheres ao longo da história da igreja se dedicaram em organizar os estudos das Escrituras em tópicos, como escatologia, cosmologia, introdução à teologia do Antigo Testamento, cartas paulinas, cartas petrinas e etc. Isso é uma maneira para facilitar o nosso estudo, organizando de uma maneira científica, levando em consideração que a teologia, diferente do que muitos pensam, é uma ciência e uma das mais antigas e organizadas que nós temos. E aqui nós podemos encerrar essa parte sobre teologia, que o professor Carlos, ainda nessa disciplina, ele vai nos ajudar e aprofundar um pouco esses aspectos da teologia. E agora, o Antigo Testamento em si. Eu gostaria de tocar em alguns pontos. Vou precisar ser um pouco mais dinâmico, devido ao tempo. Então, eu gostaria de tratar da nossa relação, a relação da igreja, do cristianismo com o Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento faça parte do nosso cânon, da nossa Bíblia, que nós estudamos, nós a reconhecemos como inspirada, palavra de Deus, existem por aí muitos argumentos de resistência ao estudo do Antigo Testamento. Para muitas pessoas, o Antigo Testamento não tem o que nos dizer. Para muitas pessoas, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Para muitas pessoas, o Antigo Testamento ele caducou, ele entrou em obsolescência. Vamos ver se isso de fato está certo, se é uma meia-verdade, ou se nós não devemos considerar de maneira alguma esse tipo de consideração acerca do Antigo Testamento. Talvez você mude a sua compreensão acerca do Antigo Testamento após essa aula, ou, a partir das nossas discussões, poderemos chegar a um denominador comum. Atualmente, existe um movimento negacionista semelhante ao movimento de Marcião. Vocês já ouviram falar em Marcião? Que negligencia a leitura do Antigo Testamento por considerar o Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo. Marcião foi um clérigo cristão do século II da história da igreja, em que ele não acreditava no Antigo Testamento, porque para ele o Antigo Testamento era outra coisa, era muito diferente da revelação do Novo. Eu estava ouvindo um hebraísta falando recentemente, ele disse o seguinte: quando eu saio de Malaquias e entro em Mateus, parece que eu estou caindo em outro planeta, porque parece que ele está diante de uma leitura, de uma escritura completamente antagônica e muito diferente, trazendo novos símbolos, novas pessoas, instituições, eles aparecem, coisas que não haviam no Antigo,
surgem de uma maneira repentina no Novo, trazendo a ser um certo espanto para os leitores mais desavisados. Mas Marcião, no início da igreja, no século II, ele faz um dos primeiros cânones. Lembra lá, você que tem o seu módulo, provavelmente deve ter lido a parte que falava sobre Marcião e os primeiros cânones, as primeiras organizações da Bíblia que existiram já no período neotestamentário, no período da igreja, em que Marcião, ou considerado pela igreja como um herege, ele negou todo o Antigo Testamento por considerar que o Deus do Antigo Testamento era mau. Ele execrou o Antigo Testamento e tirou alguns livros do Novo Testamento por considerar judaicos demais. Hoje, para o nosso espanto, existem escolas teológicas. Essa disciplina que nós trataremos de teologia e outras, nós aprofundaremos as escolas teológicas. Não pasme, não ache estranho se perto da sua casa houver uma igreja onde tiverem pessoas adeptas a essas teologias e você nem perceba. O Antigo Testamento deveria ser lido até por não cristãos. Olha, existe um contraponto. Vocês também, no TCD de vocês terão um vídeo que os levarão a refletir sobre a importância do Antigo Testamento também enquanto literatura universal e livro clássico. Ele deveria ser lido até por não cristãos, pois se trata de uma das fontes históricas mais importantes do mundo antigo. Considere o livro, ainda que a pessoa seja ateia, que ela não tenha qualquer fé, que ela não seja cristã de verdade, essa pessoa ela deveria, se fosse um estudante de um curso superior, alguém que busca conhecimento, ou que gosta de história, ou que gosta da história dos povos antigos, da antiguidade, ele deveria considerar sim as escrituras como uma excelente fonte histórica. O que seria fonte histórica, professor? São os vestígios que homens e mulheres deixaram na sociedade através do tempo, e a partir delas nós podemos remontar como as pessoas viviam, o que elas comiam, qual eram os seus costumes e qual era a sua cultura a partir desses vestígios. O trabalho do historiador é o trabalho de Sherlock Holmes, aquele trabalho de, a partir daquilo que é deixado pelas civilizações, nós passarmos a remontar aquele passado e criar um cenário para que a Bíblia seja cada vez mais viva, cada vez mais próxima da nossa realidade, porque nós a compreendemos de uma maneira mais profunda. Tanto cristãos como não cristãos deveriam considerar, assim como consideram Sócrates, Platão, Aristóteles, todos os escritores da antiguidade, o Antigo Testamento deveria estar em pé de igualdade. E, tirando a modéstia, o Antigo Testamento deveria estar acima de qualquer um, porque é um dos textos mais documentados da antiguidade e é um texto mais verossímil da antiguidade. Ele deve ter todo o crédito. Nós estudamos, nas nossas primeiras aulas de metodologia científica, um livro que fala sobre Bíblia, mito, verdade ou fato. Nós vimos ali uma abundância de documentos e de argumentos que corroboram para a veracidade e a autenticidade do texto que nós temos nas mãos. Então devemos glorificar ao Senhor, porque nós não lemos qualquer mito, nós não acreditamos numa história que não tem comprovação, mas sim um texto fidedigno. E com a história, e com aquela descoberta do Mar Morto, na década de 40, já no século 20, que também tem no módulo de vocês de bibliologia, se vocês não leram, devem ler, fortaleceu ainda mais a força do Antigo Testamento como um texto verídico, um texto documentado, um texto antiquíssimo. Vamos lá. O Antigo Testamento apresenta acontecimentos reais comprovados por muitas áreas do saber, como a história, a geografia e a arqueologia. Outro fator contrário ao estudo de Antigo Testamento são algumas escolas teológicas que acusam o Antigo Testamento como machista ou misógino. Essa parte me chamou a atenção. Vocês que vão estudar sobre as escolas teológicas, e repito, mais adiante vocês farão seminários e vão comparar textos produzidos por determinados teólogos dessas linhas teológicas que eu vou citar agora. Eles fazem algumas objeções à leitura do Antigo Testamento, como essa que eu disse agora.
que o Antigo Testamento é um livro machista. É um livro que coloca o homem como se fosse o mais importante, as mulheres legadas a uma posição de subalternidade. E pior do que isso, de misoginia, de um livro que não gosta das mulheres. Nós discutimos um pouco acerca desse aspecto, e quem pensar dessa forma, acerca que a Bíblia, o Antigo ou o Novo Testamento é um livro misógino, não compreendeu as Escrituras. Mas existem teólogos e pessoas que escrevem livros, teólogos e teólogas que escrevem livros e tem uma teologia avessa, contrária a muitas coisas que as nossas Escrituras defendem. E nós vamos mostrar que a Bíblia, de hipótese alguma, é um livro misógino ou machista, mas trata-se da palavra de Deus, que eleva a mulher a uma condição que ela nunca esteve na antiguidade. Vocês vão ver isso com mais profundidade adiante, se assim o Senhor nos permitir. Entre essas escolas teológicas, podemos citar a teologia da libertação. Talvez vocês já devem ter ouvido falar de alguma dessas. A teologia feminista e a teologia queer, que são releituras da Bíblia a partir de referenciais teóricos marxistas ou marxianos. Olha que interessante. Atualmente o mundo está tão polarizado, disputas políticas, as pessoas estão brigando, famílias estão se dividindo, amigos antigos não conversam mais por questões políticas, mas não pensem que a política está apenas no âmbito da politicagem, mas também a política ela está inserida na teologia. A partir do momento que você estuda, você passa a perceber que existem escolas teológicas enviesadas tanto à direita e à esquerda, e essas releituras da Bíblia acabam viciando o entendimento das Escrituras. Imagine, para você pensar que o Deus das Escrituras ele odeia as mulheres, você precisa ter uma preconcepção. A teologia da libertação é uma teologia de cunho católico. Vou dizer muito brevemente aqui, porque tem mais coisa para falar. Uma teologia católica de esquerda, marxista. Com isso, eu não quero depreciar a esquerda, mas eu quero dizer que é uma leitura que coloca o Senhor Jesus como um libertador, o pobre como alvo da Bíblia e da teologia. É uma Bíblia que ela tira o metafísico, que tira as coisas transcendentais, que tira uma revelação para colocar motivos de luta de classes, de interesses sociais. Eles têm o seu lugar nas Escrituras. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu quero dizer que a Bíblia não se reduz a isso. A Bíblia é amplíssima. E eu quero repetir o que disse um teólogo que respeito muito, chamado John Piper. Ele disse: existem coisas nas Escrituras que parecem ser de direita, existem coisas nas Escrituras que parecem ser de esquerda, mas seja em qualquer espectro você esteja, em momento algum você deve se envergonhar das Escrituras. Aonde você estiver, em posições políticas, se você estiver, você deve ser fiel à palavra de Deus em sua inteireza, tanto o Antigo como o Novo. A teologia feminista, existe teologia feminista, eu conheço, são pessoas extremamente intelectuais, mas que querem colocar goela abaixo que a Bíblia não diz. A outra teologia queer, já ouviram falar desse tipo de teologia? Vocês vão estudar isso, se assim o Senhor permitir. É a teologia homoafetiva. Existe, aí em Salvador já existe igrejas inclusivas, que fazem uma releitura. Eles não fazem uma exegese. Lembra do que eu disse a princípio? Uma exegese exegese. Você extrair do texto que ele está dizendo. Mas existe uma exegese, que significa você colocar no texto algo que está fora dele. E essas teologias, que têm um cunho político forte, elas introduzem ao texto aquilo que o texto não diz. E nós, se você, porventura, não percebeu, isso está explícito. Muitos pastores, muitos líderes e pastoras têm chegado aos meios de comunicação e têm disseminado isso, têm falado essas coisas, e às vezes nós não percebemos, porque existe uma linha muito fina entre a heresia, muitas vezes, e a ortodoxia, o que a palavra de Deus quer dizer de fato. Agora, uma refutação plausível a essa ideia da Bíblia ser um livro machista. Salomão, no livro de Provérbios, ao ilustrar a sabedoria divina, ele utilizou como figura de exemplo uma mulher. No contexto do mundo antigo, essa colocação de Salomão foi um escândalo. Dizer
porque a situação da mulher na antiguidade, olha, na idade do bronze, ali numa situação extremamente patriarcal, ali sim era uma sociedade onde o homem ele era hegemônico e a mulher era achatada na sociedade. Algo semelhante ao islamismo faz hoje. Mas Salomão, e como outros autores do Antigo Testamento, vai colocar a mulher, comparar a sabedoria a uma mulher. Jamais outros sábios de outras religiões, eles conceberiam uma comparação como essa. Para a nossa realidade, isso não parece chocante, mas nós, como teólogos, devemos imergir no texto, entender o pensamento das pessoas naquele contexto e, a partir daí, entender o peso do que ele está dizendo aqui. Quando Salomão lhe compara a mulher, um dos vários exemplos que poderiam ser citados, ele está dizendo que o papel da mulher é um papel desde o Antigo Testamento de protagonismo. O Antigo Testamento tem a tendência de elevar a mulher a posições em que ela não ocupava na sociedade, a exemplo de Cristo no Novo. Porque o Antigo Testamento foi aceito no cânon dos cristãos. O Antigo Testamento fala sobre a vida do povo hebreu desde a sua formação até os dias dos profetas. É a nossa, como diz, eu gosto muito das falas de Paulo na carta aos Gálatas, quando ele diz que a lei, quando ele se referia à lei, ele está falando que era como um aio. Eu imagino como se fosse um instrutor de uma criança que levava pela mão até Cristo chegar, até o mistério ser revelado. O Antigo Testamento ele serviu para nos levar até Cristo. A história do Antigo Testamento, como diz lá, nós lemos na última aula de Bibliologia, com base em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Bíblia ela é inspirada, toda ela é inspirada por Deus e ela é digna de você chegar num culto, num devocional, abri-la e ter certeza que Deus pode usá-la para falar com o teu povo, porque ela é sim palavra inspirada pelo Espírito Santo. Lembra a palavra teopneustos? Toda ela foi soprada, inspirada, saiu do interior de Deus. A Bíblia, agora, é algo interessante que nós devemos considerar. De capa a capa, a Bíblia é cristocêntrica, isto é, aponta para a obra que desfecha em Cristo. Eu gostaria de falar mais acerca desse aspecto. Nós, enquanto estudantes de teologia, que nos interessamos pela história, pela cultura e por vários pontos para chegarmos a ter uma maior compreensão dos textos bíblicos, se não encontrarmos Cristo em qualquer verso das Escrituras, nós perdemos tempo. Se nós lemos a Bíblia apenas como curiosos, irmãos, eu creio que nós iremos mal no nosso exercício de estudo das Escrituras, porque é necessário que nós busquemos Cristo em cada versículo, em cada livro das Escrituras. A Bíblia ela só tem um assunto: Cristo. Se você busca outras formas de interpretá-la, nesse ponto, olha, parece contraditório, mas espero ter oportunidade de discorrer acerca desse assunto. Mas o Antigo Testamento, se não for encarado um termo que ficou na moda, como chave hermenêutica, como a maneira de interpretar, se Cristo não for o nosso óculos, a nossa lente para interpretar o Antigo Testamento nada tem a nos dizer. A Bíblia não é um livro para curiosos, mas para pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas ávidas que querem que Deus fale com elas. Para isso, nós temos que ter a centralidade de Cristo para tudo. E o interessante que eu vejo é o irmão C.S. Lewis. Eu citei sobre ele na aula passada, em que eu achei interessantíssimo o que ele disse. Um dos grandes, para ele, o Antigo Testamento deveria ser deixado aos teólogos. Por que isso? Seria porque ele acha os teólogos melhores? Não, mas porque ele, desde aquele tempo, no início do século XX, ele via que os grandes equívocos da igreja, eles passavam pelo Antigo Testamento. Os grandes erros da igreja, até hoje, eles têm como base uma má interpretação do Antigo Testamento. Infelizmente, líderes que são lobos devoradores, desculpe o termo pesado, mas é o termo que a Bíblia usa, se utiliza de interpretações erradas do Antigo Testamento para
trazer um ensino que não traga edificação, para dizer o mínimo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é tentar refutá-los e tentar compreender a Bíblia e expor, quando for expor a Bíblia, a partir de Cristo como centro. Para isso nós aprenderemos as técnicas, além de uma vida devocional, além de oração, além de consagração, buscaremos sempre a tipologia bíblica, enxergar Cristo no Antigo Testamento, assim como no Novo. É possível lermos a Bíblia e não encontrarmos Cristo, e esse é um caminho perdido. O Senhor Jesus, ele citou várias vezes os textos do Antigo Testamento que atestam a historicidade e a importância desses textos. A grande autoridade que me mostra a veracidade dos textos do Antigo Testamento, embora eu já tive a oportunidade de ver homens como Wilber Pickering, um dos grandes estudiosos dos originais da Bíblia, tive a honra de conhecê-lo, de vê-lo falar acerca das Escrituras, a maior autoridade sobre o Antigo Testamento é Cristo. Ele citou inúmeras vezes o texto do Antigo Testamento. E a Bíblia é a palavra de Deus entregue ao homem, portanto reveladora e transformadora. A Bíblia é diferente de qualquer outro texto. É uma Bíblia que quando você a lê, você está lendo a Bíblia, você tem como companhia o próprio escritor. Nós temos uma vantagem sobre todos os livros clássicos da antiguidade. E ela transforma a vida, seja no Novo, seja no Antigo. O Antigo Testamento sem Cristo tem concedido precedentes para os maiores erros do cristianismo atual. Gente, uma má leitura do Antigo Testamento é extremamente nociva para a vida da igreja. Igrejas judaizantes, igrejas que querem retornar a ritos judaicos. E pode olhar ao seu redor, provavelmente uma igreja próxima da sua casa pode estar fomentando, fortalecendo essas práticas que nada tem a ver com Cristo e a nova aliança. Sem o auxílio do Antigo Testamento, não é possível compreender muitos pontos do Antigo Testamento. Se você quer ser um daqueles cristãos que ignoram o Antigo Testamento, certamente a sua interpretação e o seu conhecimento do Novo Testamento certamente é muito pequeno. Não tem como entender muitas figuras que Cristo usa, muitos exemplos que o Senhor, os apóstolos utilizaram, sem ter uma base prévia do Antigo Testamento. E principalmente seja os Evangelhos, o livro de Mateus, o livro de Tiago, Gálatas e Hebreus, assim como Apocalipse, para então dizer todo o Novo Testamento. Sem o amparo do Antigo Testamento, a nossa interpretação e compreensão certamente é limitadíssima. Por isso, nós não devemos jamais descartar, a leitura dos livros do Antigo Testamento. E desafio você, eu queria levar você a pensar em trazer as reuniões, aos devocionais, lermos também livros do Antigo Testamento, os profetas menores. Por que não? São pouco citados, mas como a Bíblia diz, eles são inspirados pelo Senhor e eles têm algo a comunicar à igreja hoje. Desafio a você e a todas as pessoas que nos ouvem, que nós devemos suar a camisa para entender, interpretar e trazer à igreja aquilo que os textos mais obscuros, vamos colocar assim, do Antigo Testamento têm a nos comunicar. Esse é o nosso desafio enquanto teólogos, aspirantes a teólogos, a estudantes das Escrituras, a servos do Senhor, a trazer a sua Bíblia com fidelidade em toda a sua inteireza. Diferente do que muitos dizem, na visão do doutor Daniel Santos, que é um doutor em Antigo Testamento, que vocês vão ver a entrevista dele para a confecção, para a elaboração do TCD, ele afirma que a Bíblia precisa ser lida a partir do Antigo Testamento como qualquer livro. Lembrando que é interessante ter uma leitura cristocêntrica do Antigo Testamento, entretanto, que de forma alguma nós ignoremos a leitura do Antigo. Para ele entende que nós devemos ler a Bíblia como lemos qualquer outro livro a partir do início, mas considerando Cristo como chave hermenêutica. Que é chave hermenêutica, talvez alguns irmãos estejam menos familiarizados com o termo, seria uma ferramenta para interpretação, porque a hermenêutica vem de Hermes, que é do Deus grego,
e a ideia é do mensageiro, ou seja, a hermenêutica é a arte da interpretação das Escrituras. Devemos nos afadigar no estudo das Escrituras, assim, nos gastar e continuar nos gastando como fez Paulo. A genuinidade dos livros do Antigo Testamento. Mostramos a genuinidade dos livros do Antigo Testamento a partir do Testamento do Novo. Aqui eu estou trazendo com base a teologia sistemática de Anthony Hopkins Strong. Se você puder adquiri-la, faz um excelente negócio. O Novo Testamento, a não serem 6 livros, apenas 6 livros do Novo Testamento não faz referência ao Antigo, todos os outros fazem menção ao Antigo Testamento. O desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento, a Bíblia do Antigo Testamento, foi gradual. Virtualmente, ele começou em 621 a.C., com a aceitação do livro de Deuteronômio por toda a tribo de Judá e a adoção da lei, ou os 5 primeiros livros do Antigo Testamento com Neemias. Assim como ocorreu no Concílio de Nicéia, ou em todos os concílios que houveram para colocar a Bíblia como nós entendemos hoje, para saber que livro entra, que livro não entra, quais são os livros inspirados, quais livros eles trazem a revelação. No Antigo Testamento houve algo semelhante. Houveram os livros apócrifos e pseudo-epígrafos que não foram inseridos no cânon, nós veremos mais adiante. E, para auxílio de todos, essa informação também está no módulo de bibliologia que vocês receberam. A seguir vieram os profetas, ou seja, a Bíblia ela foi gradual, assim como a revelação. Nós não podemos fazer teologia como os testemunhas de Jeová dizem, por exemplo. Fazem teologia acerca da imortalidade da alma, acerca de Eclesiastes. Não, a Bíblia ela continuou, a revelação continuou progredindo. Nós não devemos, é interessante essa dica, nós não devemos fazer teologia apenas com o Antigo Testamento. Ela deve ter corroboração, ela deve ter o auxílio, ela deve ter menção também do Novo, para considerarmos como algo que vale, vamos colocar assim, que seja válido e aplicável para a vida da igreja na atualidade. Porém, conquanto Cristo seja a principal autoridade sobre o Antigo Testamento, ele também foi o seu maior crítico, o seu primeiro crítico. Ele rejeitava algumas partes da lei. Isso é interessante, eu achei isso bem legal do Strong, quando ele fala sobre isso. Embora ele considere o Antigo Testamento, nas suas falas, na sua trajetória, no seu ministério, ele rejeitava partes muito importantes da lei que os fariseus estavam considerando, mas Cristo nem menciona. E ele era indiferente a muitas outras. Ampliou o 6º e o 7º mandamentos e reverteu olho por olho. Olha, isso é interessante também. Tocou nos leprosos, considerou lícito todos os alimentos, desprezou a observância literal do sábado, não deixou nenhum mandamento a respeito do sacrifício, do culto do templo, da circuncisão, mas por intermédio da instituição da nova aliança, abrogou esses sacramentos da antiga aliança. Nós podemos perceber assim que Cristo, ele só na leitura dos evangelhos, nós podemos ter uma noção básica acerca daquilo do Antigo Testamento que caducou, que não tem aplicação na vida da igreja, ou aquilo que permanece, sejam as leis morais, ou aquilo que nós podemos ver por tipologia. Nós vamos aprofundar isso, talvez se vocês trouxeram uma questão nesse sentido, podemos discutir mais adiante. Mas as falas de Cristo, aquilo que Cristo não colocou, aquilo que Cristo não considerou, principalmente concernente à lei, é algo que nós não deveríamos repetir nos nossos cultos públicos, para que nossa igreja não seja judaizante. E se você e eu se nós estamos lendo nossas Bíblias em Apocalipse, tem uma advertência do Senhor àqueles que se julgam judaizantes. Existe uma advertência, e hoje é inegável que existem um sem número de congregações que querem retornar às práticas da lei. Se a gente lê o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que é inadmissível determinadas práticas no contexto da igreja. Nós já estamos encerrando. A linguagem do Novo Testamento. Historiadores na atualidade defendem que os escritores
escritores isso aqui também é interessante. Na antiguidade não tinham compromisso com a literalidade dos textos. Existe um pessoal aí, os teólogos aí, que nós teremos artigos acerca deles para refutá-los, para compreender o que não fazer, para entender o que não fazer na interpretação das Escrituras, que eles vão ver que, de fato, os escritores antigos, da antiguidade, eles não tinham interesse com a literalidade do texto. Eles não queriam dizer o que de fato aconteceu, mas através de uma linguagem mítica e alegórica, em muitos casos, eles explicavam eventos do seu cotidiano. Isso é uma verdade. Mas nós devemos considerar que a leitura do Antigo Testamento é uma leitura que requer de nós algo mais do que o hebraico, mais do que o aramaico, o português. Nós, quando nós já chegamos à Bíblia, nós temos que compreender o que é uma figura de linguagem, o que são as inúmeras formas de atribuição do texto, para depois nós queremos nos arvorar aos originais, porque muitas vezes é uma questão de português para compreendermos. Vou exemplificar isso mais adiante. Para Daniel Santos, não faz diferença se o livro de Jonas seja um livro composto por um mito ou uma história que pode ser levada ao pé da letra. Antes, o que mais interessa é a mensagem. Aqui, ele vai trazer um outro ponto. Vai haver uma discussão, quando tivermos a oportunidade, sobre alguns textos, a sua aplicabilidade, a sua historicidade, mas também tem intérpretes como ele que vai dizer, olha, se foi um mito, se foi um fato verídico, não importa muito. O que importa é a mensagem de Jonas, a mensagem do Êxodo. E são as mensagens que nós, pela fé, tomamos e consideramos como direção de Deus para as nossas vidas. Mas guarde esses questionamentos aí que nós podemos aprofundar mais adiante. Alguns dos estudiosos do Antigo Testamento, ligados à teologia ortodoxa, defendem a veracidade desse relato, principalmente pela citação de Jesus. Bom, gente, teríamos algo a mais a dizer, mas o tempo não nos espera. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para todos. Nós, enquanto estudantes de teologia, não deveríamos sair daqui pessoas frias, pessoas, teólogos e teólogas de gabinete, pessoas que leem muitos livros, que sabem muitas coisas, mas não se importam com pessoas. Lembra do que falamos nas últimas aulas? A ortodoxia, o ensino correto da Bíblia, leva à ortopraxia, que é a prática correta. Mais uma vez, eu gostaria de trazer para nós que o estudo e o aprofundamento do conhecimento bíblico deve nos levar para mais perto de Jesus. Que sejamos, nesse momento de pandemia, pessoas que se importemos com o próximo. Pessoas que se importam com o próximo, com a necessidade do próximo, embora distante muitas vezes, mas presente em atos, em atitudes, em mensagens. Hoje é muito mais fácil. Que nós sejamos um em Cristo e que a nossa prática seja tão afiada e tão profunda como a nossa teologia. Fica aqui a nossa aula, esperamos complementá-la e discutir mais adiante alguns pontos que provavelmente ficaram imprecisos. Mas espero revê-los em breve, estou com saudades, que Deus abençoe a todos.